Cara, como filma bem esse Paul Thomas Anderson? A gente vai discutir o tom político e a temática de uma batalha após a outra daqui a pouco, mas eu não tenho como começar a falar sobre esse filme sem rasgar elogios à sua forma, ao seu estilo narrativo e à confiança com que o diretor costura imagem e som para criar diversas emoções que ficam ali suspensas, crescendo sem parar até chegarem em alguma resolução muito impactante. Um desses momentos envolve uma perseguição de carros que, honestamente, é quase ofensivamente simples na sua concepção, mas que alcança um resultado não só bastante imersivo, mas também completamente amarrado às ideias que o filme discute. De novo, eu já chego lá. Seja pela direção de fotografia dinâmica do Michael Bauman, que segue de perto os personagens de um jeito quase improvisado, mas que ainda encontra imagens belíssimas, como aquela fuga pelo telhado dos prédios, né, que mostra um grupo de skatistas saltando e fazendo acrobacias, como se eles fossem parte do elenco de Amor Sublime Amor, com as suas silhuetas aparecendo ali no céu da noite. Ou então a trilha sonora intrusiva do Jonny Greenwood, que fica martelando uma mesma nota do piano com alguns arpejos aleatórios e dissonantes, simbolizando a imprevisibilidade do que pode acontecer com os personagens. E daí o meu exemplo favorito desse uso de uma música insistente acontece no trecho longo que mostra o Leonardo DiCaprio e o Benício Del Toro fugindo de um grupo implacável de militares, com a trilha sonora nunca dando uma trégua a esses personagens. Até que essa parte do filme se encerra depois de bastante tempo segurando essa tensão lá no alto. Sem falar nos enquadramentos que valorizam muito os espaços filmados, com a câmera grudando no chão para aumentar o senso de velocidade e perigo, ou então se afastando muito para enfatizar o quão pequenos são alguns dos personagens, ou se aproximando bem dos atores para buscar uma intimidade que humaniza bastante essas figuras. O que me faz pensar em algo que eu quero discutir aqui depois de ter visto algumas opiniões sobre o filme na internet, né? Muitas delas bem positivas, mas outras negativas e com bons argumentos, mas que vão de encontro com o jeito como eu percebi o filme e a sua mensagem. Na verdade, a ausência de mensagem, né? Ou a ausência de discussão política, como muita gente tem dito. Segundo essas pessoas, o filme seria apolítico, ou então só voltado mais para o entretenimento mesmo, com todo esse contexto supostamente próximo dos Estados Unidos de hoje, sendo só um pano de fundo para o entretenimento ou até para a caricatura de ambos os lados ideológicos que estão sempre em conflito hoje em dia. Inclusive, tem uma entrevista antiga do Paul Thomas Anderson que parece mesmo confirmar essa vontade dele de simplesmente entreter o seu público. Ele comenta que adora o filme Exterminador do Futuro 2 e que deixou de frequentar as aulas de cinema quando um professor disse que os alunos não estavam ali para fazer esse tipo de filme, né? Citando o filme do James Cameron com um certo desdém. Voltando para uma batalha após a outra, me parece bem nítido que o filme se entrega com gosto para esse potencial de entretenimento, usando todos os paralelos políticos com o mundo atual, mais como contexto do que como objetivo final da trama. E nesse sentido, eu preciso dizer que eu adoro essa escolha, né? Porque ela liberta o filme do risco de se tornar pedante ou panfletário. Existe lugar para o cinema panfletário e que defende abertamente uma causa, uma ideia, né? Mas eu ouso dizer que filmes alcançam um público muito maior e colocam esse público para pensar e discutir suas ideias quando eles não pesam a mão nesse tipo de coisa, né? É quando eles se preocupam mais em contar uma boa história, envolvendo o público na vida dos seus personagens e fazendo com que ele sinta muito mais do que pense no que ele viu, pelo menos nesse primeiro momento, durante a exibição do filme. Talvez porque, sentindo bem as emoções durante o filme, depois que ele acaba, aí sim a gente começa a pensar nele e explorar suas ideias, seus assuntos e tudo mais, né? Se o filme já tenta antecipar essa discussão enquanto ele está sendo exibido, pode ser que a pessoa assistindo acabe rejeitando isso ao menor sinal de que estão tentando fazer ela engolir um discurso pronto. Embora, ao fazer isso, né, entregar o filme para o entretenimento, eu não acho que o Paul Thomas Anderson se isenta de escolher um lado na sua história. Entre supremacistas brancos que conseguem impor um governo fascista e persecutório e os guerrilheiros que resistem a esse regime, o filme claramente se posiciona a favor da resistência, né? Mas sem romantizar o que significa entregar a vida para a luta armada e para a esperança frágil de provocar uma revolução.
E talvez esse seja o ponto que também gerou um certo incômodo em algumas pessoas que tratam a complexidade e os erros dos personagens da Resistência como escolhas problemáticas que parecem igualar essas pessoas aos vilões da história, né? E não só como um retrato multifacetado e falho dessas vidas bem perturbadas. Porque elas são perturbadas mesmo, né? Qualquer um que se envolvesse com o tipo de coisa que eles fazem para tentar derrubar esse regime teria problemas emocionais semelhantes, eu acho, pelo menos. Sem contar que existe um pouco daquela tentativa de encaixar o filme num posicionamento de esquerda ou de direita e o validar a partir disso, né? E o filme claramente não defende o lado da extrema-direita, especificamente aquela que governa os Estados Unidos atualmente, mas muitos se incomodam por ele não ser de esquerda também, né? Até porque, sei lá, chamar qualquer lado político americano de esquerda é algo bem equivocado, né? Por mais progressistas que sejam algumas pautas democratas e tudo mais. Enfim, o que ocorre é que o Paul Thomas Anderson retrata a resistência armada a um regime fascista com uma boa dose de olhar crítico, desconstruindo essa imagem romantizada do guerrilheiro, e isso inevitavelmente vai de encontro à expectativa dessa parte do público que prefere olhar para esse tipo de coisa de um jeito mais simples e, sei lá, unidimensional. Aliás, eu já li críticas semelhantes ao filme brasileiro O Que É Isso, Companheiro, que também enfatizam o lado despreparado e inseguro daqueles que se opuseram à ditadura militar no Brasil. E eu nem estou entrando no mérito se é válido resistir com violência, a violência perpetuada pelo Estado, mas só apontando que é interessante e é produtivo que uma batalha após a outra olhe para pessoas assim, desse jeito tão desconstruído e humanizado. E sem precisar ficar usando palavras gatilho que serviriam para incendiar as opiniões na internet. Não existe uma menção ao movimento MAGA aqui, não existe uma ligação verbalmente explícita ao governo Trump e às suas medidas anti-imigração, com os agentes da ICE jogando pessoas no chão com uma truculência absurda, né? E imagens reais que são até piores do que algumas imagens que a gente vê no filme, e é claro que a alusão tá ali, mas, de novo, né? Eu defendo que ela exista como contexto, e não como foco absoluto. O filme não precisa dizer que ele está apontando o dedo para tudo isso, porque ele sabe que a gente está ciente desse mundo bizarro que se desenrola ao nosso redor, né? Por isso mesmo, esse contexto permanece sendo só o contexto mesmo, enquanto o que realmente importa é a história de um pai e de uma filha. Um pai que fez a sua parte por esse movimento, mas que também caiu numa existência patética e abalada pelas drogas e pelos traumas emocionais, como se ele fosse um grande Lebowski andando por aí com seu roupão, né? De um jeito meio atrapalhado e bem distante daquele ideal do líder, né? Do herói que vai derrubar um império. Ele não é o Luke Skywalker da trilogia clássica, seguindo a sua jornada do herói. Talvez ele seja o Luke Skywalker dos últimos Jedi, né? Claramente traumatizado, chapado, alcoolizado, enfim. Mas para mim o interessante é justamente assistir a uma pessoa quebrada tendo que se virar para sobreviver e alcançar os seus objetivos, mesmo que do jeito mais atrapalhado possível. Numa oposição boa ao antagonista da história, o Steven Lockjaw, interpretado pelo Sean Penn, que parece um pouco mais seguro de si, né, um pouco mais em domínio da trajetória da sua vida e das suas ambições, embora ele também se revele completamente quebrado e perturbado de um jeito obviamente pior, né? Aliás, que interpretação espetacular do Sean Penn. Como pode o cara conseguir atuar de um jeito simultaneamente intimidante, mas também patético, né? Assustador e ridículo, desprezível e quase capaz de ser visto como um ser humano simplesmente buscando pertencimento e sendo terrivelmente manipulado quanto a isso. Claro, né? Ele busca pertencimento num grupo de racistas repugnantes que se auto-intitulam Clube dos Aventureiros Natalinos e paga o preço por isso, né? Rendendo uma das grandes imagens do cinema nesse ano, que é aquela que envolve uma cadeira de escritório. Vou deixar por aí. Mas o meu ponto é que esse personagem quase vira só uma caricatura, mas existe algo ali que adiciona um resquício de camadas e de complexidade que fazem ele ser mais interessante, né? Sem precisar diluir a força da interpretação exagerada do Sean Penn. Assim como existe complexidade na perfídia Beverly Hills, interpretada pela Teyana Taylor, que também rejeita ser encaixotada numa categoria de heroína ou vilã. Ela tem os seus dilemas, ela faz as suas escolhas, ela comete os seus erros,
num movimento do roteiro de realmente revelar essa área cinzenta que existe nos conflitos intermináveis do mundo. Mesmo que ela lute pelo lado certo, nesse caso. Mesmo que ela atue para liberar os imigrantes presos e condenados sem qualquer processo humanizado e legal de checagem de documentos, de manutenção da dignidade e tudo mais. Mas Uma Batalha Após a Outra explora essa noção de que pessoas que lutam pelas causas certas fazem coisas erradas também. E às vezes isso vai provocar um conjunto de traumas grande demais para que elas se recuperem. Mas ocasionalmente o amor e a humanidade delas vai conseguir se erguer acima disso, preservando relacionamentos e preparando as gerações futuras para seguir lutando no seu lugar. Afinal, existe no filme essa ideia de que o mundo segue esses ciclos, ou essas ondas, né? Como diz o Sensei interpretado pelo Benício Del Toro. O autoritarismo vai sempre surgir, ser combatido e, se tudo der certo, ser derrotado, só para daí tentar surgir de novo e de novo e de novo, com a gente precisando sempre produzir gerações de seres humanos que se lembrem do passado, né? Que estejam dispostos a fazer o que precisa ser feito, mesmo que o preço a ser pago por isso seja alto. Para alguns, talvez alto demais. Não existem respostas concretas e fáceis aqui, né? Mas existe esse senso de que sempre vai haver uma nova onda, um novo ciclo, né? E isso é exatamente o que o filme captura na sequência de perseguição de carro que eu mencionei no início do vídeo, que acontece numa estrada completamente reta, mas que possui essa topografia ondular. Algo que o diretor explora maravilhosamente com a câmera grudada no chão, revelando e escondendo os carros, como se fosse essa visão do destino, né? Olhando para a humanidade que permanece batalhando entre si e acompanhando as suas vitórias e as suas derrotas nessa estrada interminável que é a nossa percepção do tempo e de tudo que a gente viveu e vai continuar vivendo nesse planeta. Mas enfim, um filmaço na minha opinião, né? Mas diz aí nos comentários o que você achou de Uma Batalha Após a Outra, vamos continuar essa discussão e se gostou do vídeo não esquece de deixar um like e se inscrever no canal.